chamada de hora e meia, mas conforme o fluir das coisas poderá ser mais longa ou mais curta. Vou só fazer um pequeno aviso, a reunião irá ser gravada, ou seja, nós precisamos de ficar com a informação de tudo o que se irá aqui passar registado para memórias futuras e não só. Novamente volto a agradecer todos os participantes estarem presentes, é sem dúvida um dia importante para a Move Technologies e posto isto eu irei partilhar o meu ecrã para iniciarmos com a reunião. Não sei se já estão todos a ver o meu ecrã. Sim, acho que sim. Ok. Portanto, para o nosso Digital Open Day, hoje um Open Day readaptado aos novos tempos, mas para nós, sendo uma empresa tecnológica, não existe qualquer inconveniente em que seja assim, embora a proximidade com as pessoas seja algo muito importante e que cada vez começa a fazer mais falta. No entanto, dado o projeto que a Move desenvolveu no âmbito da tipologia SI e IDT, projetos sendo individual a sua candidatura, o projeto foi designado de Instagri Intelligent Cloud-Based Environment for Precision Agriculture Using Remote Sensing e teve uma duração de 30 meses. Como parceiros fundamentais tivemos a Uninova, mais propriamente o Grupo RIC, e também a Microsoft como parceira institucional. Aqui será uma breve agenda da nossa reunião, ou seja, nós fizemos aqui este pequeno compasso de espera e recepção das pessoas. Às 10h15, aproximadamente, o Tiago Santos irá fazer a apresentação do projeto em Instagri. Ele foi o gestor do projeto e é a pessoa ideal para apresentar o projeto. De seguida, o engenheiro Francisco Marques, que foi o investigador da Uninova que esteve connosco, mais presente, também gestor do projeto, a parte deles, irá também falar sobre a parte mais específica dele, do trabalho desenvolvido por eles. Aproximadamente às 11 abriremos uma slot de perguntas e respostas e depois terminaremos se não houver mais nada que alguém queira acrescentar. Não sei se estão todos a ouvir-me bem, espero que sim. Perfeitamente, António. Ok. Aqui é um bocadinho o percurso da Move desde que foi criada até aos dias de hoje. Inicialmente, para quem não sabe, a Move não era Move. Ou seja, quando a Move foi criada, era Invoke. Em 2015 nasceu a Invoke. E em 2015 a Invoke nasceu com a junção de 3 pessoas em que quiseram abraçar novos desafios e partir para um futuro um bocadinho incerto. É sempre difícil lançar uma empresa. Mas lançámos fomos crescendo, ganhando maturidade, fomos trabalhando sobre aquilo que nós ambicionávamos, que era podermos ter uma empresa de software e que apresentasse soluções ao mercado inovadoras e conseguíssemos crescer. E depois vem, em 2016 fechámos uma parceria com a Uninova que atualmente continuamos a ter. Muito responsável disto o Tiago, porque o Tiago também fez parte do grupo de investigação da Uninova, então as suas raízes mantiveram-se e é uma ligação que nós queremos manter ao mundo universitário, que faz todo o sentido. Também fechámos a nossa primeira parceria com a Microsoft, ainda numa fase mais prematura em que eles nos apoiaram como startup. Ainda em 2016, também um evento muito importante onde demos os primeiros passos sobre a plataforma que atualmente comercializamos. E para quem não conhece o Rails, é uma plataforma de recolha e análise de dados em tempo real do chão de fábrica, ou seja, é um MES em todo o seu sentido, é transversal
às várias áreas de uma indústria, e o que nós quisemos com isto foi capacitar a indústria de ir mais além com menos, ou seja, dotar a indústria de tecnologia, fazer uma transformação digital na indústria. A indústria passar de algo menos físico para algo mais digital e com isso conseguir melhorar a performance. Esse é sempre o nosso objetivo. Em 2017 demos mais um passo muito importante, abrimos o nosso segundo escritório em Lisboa, continuamos a nossa transição e em 2018 em Voo, que deixou de ser aqui pensámos a imagem já totalmente de uma forma diferente, a empresa já tinha outra maturidade, já conseguimos pensar em só puramente digital para podermos fazer branding sobre a nossa marca e começar a que as pessoas reconheçam a Move, quer por ser a Move pelos produtos que representa. Neste caso, o mais forte seria o Rails, até à data. Apresentámos também, em 2018, começou a surgir já o Instagram como marca, mantendo os mesmos padrões de identidade em que o Rails já tinha absorvido e em que a Move foi pensada, o Instagram aparece como marca também. Ainda nesse ano recebemos a primeira certificação da Microsoft, um prémio para todos nós. Foi um ano recheado de boas alturas, bons momentos. Não obstante, em 2020, o ano atual, que após todos nós sermos confrontados com um período, diria, bastante anormal, arregaçámos as mangas e achámos que não é a altura de estar parado. Para nós nunca é a altura de estar parado, mas ainda menos seria a altura de estar parado, vendo que a própria indústria, que é o setor que nós mais trabalhamos, poderia e pode estar a sofrer, e está a sofrer muito com os efeitos do Covid. Então lançámos uma ferramenta gratuita até à data e até final de agosto, que é o Industry Care, que tem como base a nossa ferramenta forte, o Rails, e o que é o Industry Care? É, sem dúvida, uma ferramenta que nós desenvolvemos para facilitar para facilitar as empresas no setor industrial de se readaptarem, de continuarem a elaborar ou de chegarem a um novo mundo pós-Covid, onde certamente a nossa ambição é que estamos a ajudar os departamentos de saúde e segurança no trabalho, fazendo planos preventivos de contingência e sabendo que o bem mais precioso de uma empresa, que são os funcionários, em conformidade, para tentarmos evitar que existam surtos dentro de uma empresa e que as empresas possam parar. Ou seja, o nosso objetivo é sempre tentar ajudar de acordo que o setor industrial não pare e tenha ferramentas para conseguir superar este momento difícil que todos nós estamos a passar. Não sei se vocês conseguem ver, mas acrescentámos aqui uma pequena brincadeira: o que será da Move em 2050? Acho que a nossa ambição é simples. Provavelmente iremos ter um escritório em cada quadrante do mundo, é a nossa ambição, e certamente o fator internacional é o fator a seguir. Só fazendo aqui mais, eu já falei bastante sobre a Move, mas vou fazer aqui só mais uma pequenina referência antes de passar a palavra. A Move Technologies é uma empresa na área das tecnologias de informação, que desenvolve aplicações baseadas em cloud computing e IoT. A nossa premissa é que o nosso software seja sempre software as a service, ou seja, não só que seja consumido de acordo com as necessidades como os clientes precisam, mas que também seja disponibilizado da forma mais fácil que nós achamos, que é via browser, e em qualquer local, em qualquer sítio, seja possível aceder às nossas ferramentas. Porque as ferramentas podem ser muito boas, mas só têm que ser boas se elas forem mesmo utilizadas. E esse é o nosso princípio.
Afirmamos-nos como especialistas da indústria 4.0 e agora enverdamos num novo mundo que iremos agora começar a comercializar, que é a agricultura 4.0, é aqui sem dúvida o Instagri presente. As nossas soluções têm uma forte componente de investigação tecnológica e são desenvolvidas em conjunto com alguns parceiros de referência, como já falei, o Uninova, mais especificamente o Grupo RIX. É algo que para nós é fundamental termos uma parte, um departamento, diria, que por mais pequeno que seja, que no nosso caso não é assim tão pequeno, mas a parte de investigação é muito importante para nós porque acreditamos que os produtos, se tiverem bastante parte de investigação, mais facilmente conseguiremos ter novos produtos com uma maturidade diferente e quando chegam ao mercado facilmente iremos conseguir comercializar e essa é a nossa proposta de valor, a nossa cadeia. Nós achamos que isso é mesmo muito importante. A investigação será sempre um marco dentro da Move. O core business da Move baseia-se na comercialização de ferramentas de apoio à indústria e agora vamos também à agricultura. Funcionam como uma plataforma inteligente de análise de controle de sistemas em tempo real, concebidos para aumentar os níveis de produtividade e promover uma transição digital sustentável das empresas. Eu não vos vou demorar mais com esta apresentação que eu fiz sobre a Move. Vou passar a palavra ao Tiago, que é o gestor de projeto do Instagri e ele melhor. Obrigado, António. Irá apresentar o Instagri. António, só aqui uma nota, ainda estão pessoas a entrar, eu vou tornar-te anfitrião para eu agora estar aqui dedicado à apresentação e também a responder a algumas perguntas que possam surgir. Só aqui partilhar. Eu vou parar o meu, exato. Fazemos aqui um momentozinho de transição. Depois vamos necessitar de voltar a fazer este processo junto também com o engenheiro. Já estão a ver o meu ecrã? Sim? Sim. Ok, então, antes de mais, bom dia a todos. Novamente, o meu nome é Tiago Santos, sou responsável pelo projeto do Instagri e também vou aqui começar a ter funções também na gestão do produto. Agradecer-vos a todos a vossa presença, é realmente, tal como o meu colega António disse, é realmente importante para nós estarem aqui presentes e também este dia em que fazemos aqui o Open Day de um projeto que teve a duração de 24 meses mais 6 e que teve a presença e o trabalho de um grupo de investigação que reuniu esforços para tentar criar uma solução muito inovadora. Falarmos aqui um bocadinho sobre o que está por trás de toda esta parte do Instagri, que é um bocadinho os conceitos que se fala hoje em dia de agricultura 4.0. Tem-se falado os níveis de produção a nível alimentar vão necessitar de aumentar nos próximos anos, derivado ao número de habitantes que o nosso planeta Terra vai ter, mas é muito importante e levantam-se outras questões ao conseguirmos aumentar os níveis de produtividade, que é a sustentabilidade ambiental e também a produtividade e também a rentabilidade desses sistemas de produção. E então torna-se imperativo aqui a utilização de ferramentas e o contributo da parte digital nesta fase é realmente muito importante. Foi nesse princípio que criámos o Instagri. Fazendo aqui uma pequena introdução, e algumas pessoas que aqui estão já me conhecem, e o porquê de a Move ter uma área industrial e uma área agrícola, eu diria que uma área industrial vem da parte académica, e aqui muito responsável por isso o Grupo RIX, e a parte da agricultura vem a nível familiar, que é uma área com quem sempre lidei e onde identifiquei alguns problemas, e é um bocadinho nisso que vem aqui responder um Instagri, sendo uma plataforma, um software que permite analisar e estudar a variabilidade de solos e perceber como é que se encontram as culturas e ajudar aqui na tomada de decisão. Então, como é que funciona? Qual é que é o princípio que está por trás do Instagri? Nós privilegiamos, e já de alguns anos para cá, já desde o início, começámos a utilizar muito ferramentas Microsoft e hoje em dia não temos dúvida nenhuma que isso realmente nos trouxe muitos benefícios e inclusive do que aconteceu ao longo do projeto.
em que o Instagri tinha como proposta ser uma plataforma integradora de tecnologias e de formas de adquirir dados, e o que realmente conseguimos foi a criação de um sistema cloud que permite a integração de sensores agrícolas de uma forma muito dinâmica e hoje em dia já começam a aparecer algumas soluções no mercado, mas existem pontos onde o Instagri realmente se diferencia e um deles é na parte de integração de sensores e na parte de como é feita a parte do remote sensing, que aqui com o contributo da Universidade Nova de Lisboa, Uninova, e aqui é um campo onde o Instagri se diferencia através da criação, onde utilizamos tecnologia de aquisição de dados da Microsoft, que permite uniformizar a forma como adquirimos os dados e a forma como o sistema recolhe essa informação. Recolher informação não chega, é necessário tratá-la, ou seja, temos a presença de uma camada inteligente que permite analisar e estudar esses dados através de algoritmos e depois poder partilhá-los com aplicações terceiras que permite aqui ajudar quer a parte da agricultura, quer também a parte comercial. Hoje em dia a parte comercial e a venda de produtos é muito, muito importante. Posso partilhar que tive presente numa conferência promovida por um fornecedor de produtos agrícolas e que realmente vimos aqui muito interesse do ponto de vista de integração, de perceber a nível de necessidades e também ter aqui uma estratégia ativa do ponto de vista de comercialização através da identificação de necessidades em determinadas zonas e depois quando eu fizer aqui uma pequena demonstração irão perceber como é que conseguimos ter essa abordagem. Aqui uma componente um bocadinho mais técnica, mas mais para espelhar e exemplificar todo o trabalho que foi desenvolvido a nível da aquisição de dados. Como prova de conceito, o que realizámos a nível de piloto, o que realizámos foi a aquisição de dados em tempo real de estações meteorológicas e de sensores colocados num campo agrícola e também a utilização de drones para a recolha de imagens multiespectrais, que permite analisar de uma forma mais ampla da variabilidade dos solos, mas por trás disso tudo e por trás de toda essa parte mais física da aquisição de dados, existe uma plataforma alojada na cloud Azure, na cloud da Microsoft, e que disponibiliza uma série de serviços uma plataforma que tem uma série de serviços que faz com que tudo funcione. Por exemplo, temos a integração com o Azure Hub IoT, e aqui ficamos, esta integração foi uma integração que surgiu já numa fase final do projeto, porque a Microsoft lançou o Azure IoT Edge e o que a Movo decidiu fazer aqui foi integrar esta nova tecnologia e aqui fomos pioneiros, eu não diria a nível mundial, mas a nível nacional fomos, a nível mundial trabalhámos a par com as primeiras implementações e isso também gerou aqui algumas dificuldades, no entanto o benefício hoje em dia é claro e já estamos a utilizar essa tecnologia também noutras soluções e o que permite aqui é uma maior interoperabilidade do ponto de vista de sensores, ou seja, amanhã se surgir um novo sensor ou se, por exemplo, o engenheiro Bruno que está aqui presente tiver outro tipo de sensor, rapidamente, a nossa proposta de valor é que rapidamente conseguimos aqui integrar com outro tipo de sensores. E depois, que também se revelou muito significativo na integração com a componente dos drones. Depois, para além disso, existe toda uma camada de inteligente a nível de algoritmos de computação e aqui, sem dúvida nenhuma, que ainda existe muito trabalho a fazer, porque para isso, para conseguirmos gerar inteligência e gerarmos conhecimento, precisamos de muito mais informação. 2 anos de investigação não chegam claramente, porque é necessário recolher a informação. A agricultura também tem um período, pode ter ou não um período sazonal, nos casos em que nós fizemos a recolha de imagens teve, e isso também dificultou aqui um bocadinho, ou seja, vamos necessitar aqui de mais informação, mas é uma área que estamos a desenvolver no futuro e que estamos a recolher informação. Quanto mais informação recolhemos, mais enriquecida vai ficar a plataforma. A nível de funcionalidades, e porque o Instagri não poderia ser uma solução agrícola sem não podia ser só a componente de aquisição de dados, porque o objetivo aqui é realmente gerar conhecimento, e então temos aqui a nível de funcionalidades que distingue a plataforma a questão da aquisição de imagens através de drones, análises meteorológicas através da introdução de estações meteorológicas, ainda na componente
monitorização, o desenvolvimento de um sistema LoRa, e para quem não conhece, o sistema LoRa é um protocolo de comunicação que permite longo alcance com baixo registro, com um baixo consumo de energia, e basicamente o que conseguimos aqui foi introduzir sensores espalhados ao longo do campo que comunicassem em determinados períodos de tempo e que tivesse um resultado, a recolha de informação para depois também podermos cruzar com a informação que recolhemos do drone. Para além disso tudo o que é associado à gestão de propriedades agrícolas, conseguimos fazer aqui uma gestão ativa das propriedades, uma gestão de tarefas, conseguimos fazer aqui também um planeamento de tarefas, é extremamente importante do ponto de vista da organização e depois para podermos no futuro vir a extrair um caderno de campo digital, que é uma fase em que estamos para conseguirmos extrair esse caderno digital, que é até uma obrigatoriedade em Portugal, e que fazermos isso de forma automática, porque muitas vezes também é um desafio a nível agrícola obter essa informação. E depois também permitimos aqui a análise de relatórios e de dados, mas depois quando eu mostrar a plataforma julgo que é sempre mais fácil de entender. Uma das coisas e um dos pontos de inovação que o projeto teve foi a parte do remote sensing através da utilização de drones. Eu aqui não me vou estender muito porque eu gostaria de dar depois aqui a palavra ao engenheiro Francisco, mas basicamente aqui o que permite aqui é a integração de tecnologia de recolha de imagens através de drones e que nos permite analisar de forma ampla a variabilidade dos solos e também de forma muito, muito mais assertiva. Mas eu vou passar aqui a palavra ao engenheiro Francisco, depois eu voltarei com a apresentação da plataforma e também falar aqui um bocadinho sobre a monitorização. Francisco, se calhar passava-te aqui a palavra, fazíamos aqui também uma transição. Sim, claro. Eu acho que tens que primeiro tirar o share, né, do screen. Exato. Estão-me a ouvir bem? Sim. Ok. Pronto, estava com medo que não me tivesse a ouvir. Já tirei o share. Acho que não. Eu aqui ainda não consigo. Agora sim. Vai lá então. Peço desculpa por este pedaço. Só aqui para trocar. Acho que já estarão a ver. Sim. Pronto. Primeiro queria dizer que para nós foi um privilégio também estar com a Movu neste projeto Instagri, que acho que também é inovador, especialmente neste ano nós estamos a falar da agricultura, esta integração desde sensores que o Tiago falou no campo até a este low level remote sensing que nós vamos falar, que eu vou falar. Ok. Pronto, vou falar primeiro sobre o desenvolvimento de um AV, de um drone específico que nós fizemos para este projeto. Acho que o Instagri e a Movu até demonstrou que foi pioneira neste âmbito, porque desde o início do projeto até agora tem havido um grande crescimento de plataformas deste género, especificamente para a agricultura, que no início do projeto não existiam e que neste momento já existem. O que acho que diz que a Movu está na direção correta. Pronto, nós desenvolvemos então uma plataforma especificamente para este projeto. Começámos por escolher a propulsão. Acabámos por escolher uma propulsão com 6 rotores porque tem algumas vantagens que nos permitem ter alguma redundância na falha de algum motor e também mostram-se adequados para o tipo de surveys que nós queremos fazer, neste caso, que são de pequenos ou médios. Não é? Nós não vamos fazer hectares e hectares de survey com este tipo de plataforma, mas a plataforma daqui para a frente, de integração das imagens, está preparada para isso. Depois também houve o cuidado de fazer uma separação da parte de baixo nível e de alto nível, tanto de hardware como de software. Isto tem grandes vantagens, especialmente porque permite que se possa depois adicionar algum tipo de inteligência e autonomia à plataforma
trocando só a parte de alto nível, sendo a parte de baixo nível garantindo as funções essenciais de voo, seguir waypoints georreferenciados, e permite-nos, por exemplo, só para dar um exemplo, a parte de alto nível que nós escolhemos, a unidade de processamento no início do projeto e agora, houve um exponencial crescimento da capacidade de processamento e esta arquitetura permite-nos integrar rapidamente outro tipo de processadores sem precisar de mudar o resto da plataforma. O mesmo é verdade para a arquitetura de software. Nós usamos um framework que é o ROS, que é um framework especificamente criado para robôs e que agora até já tem o ROS 2 e que está a ser o standard de facto para a robótica, o que nos permite também trocar e reaproveitar módulos da comunidade para integrar na plataforma de uma forma rápida e fácil, e permite outra coisa que é a interoperabilidade com outro tipo de sensores. Nós, neste caso, no Instagrid, estamos a usar uma câmara multiespectral que eu vou falar de seguida, mas já existem a capacidade de integrar sensores como lasers e lidares, por exemplo, para tirar a volumetria das colheitas de uma forma mais exata, e este tipo de arquitetura permite-nos fazer essa integração rapidamente, sem grande necessidade de reconfiguração do sistema em si. Chegamos à parte então mais ligada à percepção. Foi escolhida então uma máquina, uma câmara multiespectral, neste caso tem 5 bandas. Como podem ver, as bandas são o azul, o vermelho, o Red Edge, o Near Infrared e o vermelho, por acaso já tinha dito, e está aqui ao lado o wavelength de cada um destes canais. São totalmente independentes. Podemos ver aqui um exemplo de a mesma captura nas diferentes bandas. Aqui até nem se nota muito a diferença, mas eu escolhi aqui umas imagens que nós retiramos até noutro âmbito, no âmbito dos incêndios, mas que nos permitem ver que cada banda vê coisas muito distintas. Se nós compararmos aqui duas delas, chegamos à conclusão que numa, o fumo, por exemplo, torna completamente impossível ver a vegetação por baixo, noutra não. Isto para a agricultura tem um grande valor porque nos permite criar índices, que eu vou falar de seguida, que nos dão informação sobre a saúde das plantas, a vitalidade do terreno, problemas de irrigação, etc, etc. Fica aqui também só um pequeno vídeo de um dos testes da plataforma. Acho que depois eu me vou a disponibilizar mais vídeos que nós temos, se estiverem interessados. Pronto, depois vamos falar então da parte da criação do ortomosaico e do survey. Pronto, este é o processo que eu vou explicar e que nós passamos. A primeira parte é fazer o survey em si, é ir com o UAV, com o drone, ao campo e fazer a recolha dos dados. Esses dados em bruto, não é? Dados de cada uma das bandas que nós falámos, cada captura é georreferenciada e tem também a atitude. Depois passamos para o alinhamento e para a criação dos índices, a criação do ortomosaico baseado no RGB e depois a criação do mosaico em si. Eu vou explicar cada um destes passos para ficar mais claro. Começamos pela recolha. A recolha é feita numa coisa que nós, como se fosse basicamente o corta-relva. Nós temos que cobrir o terreno por inteiro. Isto porquê? Porque para conseguirmos depois fazer um mosaico, nós necessitamos que entre uma captura e outra captura, isto é importante, isto não é vídeo, são capturas independentes, okay? Com frame rates relativamente baixos, precisamos ter pelo menos 80%, ou entre 70% e 80% de overlap até as imagens, para as conseguirmos depois colar umas às outras, fazendo-se uma imagem única do campo. Pronto. Cada imagem é capturada, não é?
cada captura tem que ter então os 70% a 80% de overlap e tem que ser georreferenciada, quer dizer que tem que ter posição GPS em que foi retirado. No caso do AV da Move, é utilizado um GPS RTK que tem precisão de até 4 cm. E também a atitude, que basicamente é uma bússola de acelerómetros, que nos permite saber para onde é que o AV estava virado quando retirou a imagem. Claro que cada captura não é só uma imagem, não é? São as 5 bandas que nós falamos. Lá está, o azul, o verde, o vermelho, o red edge e o near infrared. Um passo muito importante é que nós, para cada uma das bandas, temos que passar a radiância para a refletância, ou seja, nós precisamos de fazer um processo de calibração antes de cada voo, em que retiramos uma imagem de um painel em que sabemos esta conversão de radiância para refletância para cada uma das bandas, temos esse valor exato, e depois a partir daí conseguimos fazer essa transição para todas as imagens. É importante que isto seja feito antes e depois de cada voo, para garantir que as imagens são o mais fidedignas possível. Pronto, depois, como puderam ver na imagem que eu mostrei a câmera, as lentes têm uma topologia, não é? Nós temos que depois as alinhar, porque elas tiram imagens ligeiramente diferentes, apesar de terem um grande overlap, porque não estão exatamente no mesmo ponto, não é? São alinhadas e depois é feita a fusão de cada banda para criar o índice. Existem índices distintos, o NDVI, o SAVI, o SAVI, existem muitos índices que depois cada índice representa informação diferente, não é? Que depois é utilizada pelos agricultores para saber, ou pelos agrónomos para saber coisas distintas sobre as culturas. São sempre então tiradas estas 5 bandas. Nós, para fazer o mosaico, o que fazemos primeiro é criar um RGB, que é uma imagem semelhante à visível que nós vemos, com as 3 bandas. Para quê? Porque nos permite ter mais features ou mais pontos, mais informação sobre pontos comuns que nós depois usamos para colar as imagens. Eu posso dar um exemplo muito simples. Se nós fôssemos voar sobre um deserto e fôssemos retirar as imagens, era muito complicado depois colá-las de forma a que elas fizessem sentido, porque não existe nenhuma coisa distinta em que nós podemos usar para fazer o stitching. Claro que a ajuda das imagens georreferenciadas ajuda a esse stitching, a essa criação do ortomosaico, mas quanto mais features tivermos, mais facilmente e mais fidedignos os dados também ficam e mais exatos. Depois, este processo que eu estava a falar é feito para juntar as diversas frames, as diversas capturas no mosaico final. Em que cada posição de cada imagem é guardada. Estas posições são então depois exploradas para quê? Para nós criarmos os índices que quisermos com as bandas que temos capturadas. Vamos imaginar que agora numa investigação qualquer se chega à conclusão que misturar o red edge com o infrared e com o blue com determinados pesos dá uma informação específica para um tipo de cultura. É possível no nosso software simplesmente colocar essa equação e criar esse novo índice e prestar essa informação ao utilizador final. E pronto, isto são os exemplos. O Tiago já mostrou ali alguns exemplos integrados na plataforma. Isto são alguns exemplos dos mosaicos feitos. Como podem ver aqui, o RGB tem uma cor um bocado estranha, mas isto é porque cada banda, do azul, vermelho e verde, tem um espectro muito pequeno e não o espectro que nós estamos habituados a ver nas câmaras normais, em que o espectro é maior, por isso é que fica assim esta cor estranha.
Depois, o resto é conforme o índice, eles têm uma escala, o Tiago provavelmente mostrará isso na plataforma, e a escala depois vai indicar ao utilizador final a informação que ele precisa de saber, seja a vitalidade, a irrigação, etc. E pronto, acho que da nossa parte, na contribuição para o projeto, estamos... Obrigado, Francisco. Ok. Agora vou retirar o meu share, não é? Sim. Espera aí só um bocadinho. Acho que já está. Sim, também já está o teu, Tiago. Ok. Faz só, exato. Muito bem, já estou de volta. Obrigado, Francisco, aqui por esta introdução e pela explicação do trabalho que existe à volta da aquisição de imagens, que realmente, e depois vamos ver na plataforma, permite aqui uma visão muito mais ampla e muito mais clara de como é que está o estado do campo. Para além disso, e também uma coisa que é extremamente importante, é a monitorização que existe a nível do campo, e para isso nós fizemos aqui dois testes reais numa quinta em Alcobaça, onde colocámos uma estação meteorológica que permite a monitorização de dados como temperaturas, umidades, vento, direção do vento, também a nível de quantidade de chuva que existe. E depois também colocámos e fizemos um teste com a introdução de sensores no campo, e as estações meteorológicas já ouvimos falar há algum tempo. Eu pelo menos já ouço falar há algum tempo da aquisição de dados a nível de extração meteorológica. O que pretendemos aqui é também termos aqui a parte integradora desses dados. Aqui fomos realmente inovadores e ao analisarmos como é que poderíamos fazer o desenvolvimento de um sistema destes, e a tecnologia LoRa é uma tecnologia que atualmente é muito utilizada em smart cities, no desenvolvimento de cidades inteligentes, e, por exemplo, onde já existem algumas provas de conceito. A nível da agricultura também já começam a surgir alguns projetos. Quando começámos, e estamos aqui a falar, a investigação demora sempre algum tempo, não existiam assim tantos sistemas, e o que fizemos aqui foi desenvolver internamente um dispositivo, a IoT, que é este dispositivo que está aqui, em que basicamente a nossa proposta aqui era uma interface que permitisse a ligação de sensores, e quando estou a falar de ligação de sensores, são sensores que podem ser adquiridos externamente. Temos aqui alguns exemplos dos que são utilizados a níveis de medição do solo, e aqui a nível de mercado começam a surgir muitas soluções no mercado, o que permite este dispositivo LoRa que desenvolvemos, a integração de 5 tipos de diferentes sensores, ou seja, 5 sensores ao mesmo tempo, com a proposta de valor aqui, e que a nível de monitorização de culturas e de campos é muito importante, que é as distâncias. Então os testes que realizámos foi a criação a instalação deste tipo de sensores num campo, mas também quisemos aqui ter curiosidade a nível de alcance, quanto é que conseguiríamos, e estamos a falar do LoRa que permite a campo aberto. Nós não conseguimos chegar aos 8 km, mas conseguimos chegar muito perto dos 6. No entanto, também temos de ter aqui a atenção a nível da durabilidade das baterias, das pilhas, da alimentação do sistema, mas, por exemplo, neste caso, em que nós temos estes sensores instalados há mais de 1 ano e meio, e que ainda tem bateria, ou seja, também estamos aqui a ver, temos uma previsão da bateria durar cerca de 2 a 3 anos, mais para os 3, mas que daí precisamos também, mais uma vez, de tempo para validar isso. No entanto, os resultados obtidos foram muito positivos, porque realmente conseguimos aqui ter um baixo consumo de energia e recolher estes dados ao longo do solo, que até então era mais complicado, sem haver a parte de energia ou a introdução de energia ou outras formas de recolher informação. Outra coisa que a plataforma também permite, e que é extremamente importante, que é a parte de reporting e de análise de dados, mas eu aqui vou passar para a demonstração da plataforma, que é a parte que permite vermos aqui um bocadinho também o resultado, porque estamos aqui a falar de conceitos teóricos, nem sempre é benéfico se não virmos o resultado final, que é a parte que sou sincero, que me entusiasma sempre mais,
ver o resultado final e ver como é que isto pode ser aplicado e como é que pode ser tornado um produto, que também é um desafio em projetos de investigação, e eu que já fiz investigação, sabemos muito bem a dificuldade, as ideias podem ser muito boas, existe muita investigação por trás delas, mas depois a criação de produtos é realmente um desafio. E o que quisemos aqui com o Instagram foi realmente torná-lo num produto. Então, aqui temos um exemplo, e aqui temos o exemplo do caso real que foi feito e do piloto que foi feito, em que temos aqui um conceito, a aplicação é uma aplicação web, em que tem um menu lateral onde disponibiliza toda a informação e todas as funcionalidades da plataforma, e basicamente aqui o objetivo é que tenhamos logo uma série de informação acerca do campo, como é que ele se encontra. Aqui temos especificado os sensores que foram espalhados ao longo do campo. Um aspecto muito importante do Instagram, e que, no meu entender, vai ser muito vantajoso no futuro, é que toda a informação que é colocada no Instagram é georreferenciada. E porquê é que isto é importante? Porque quando estamos a gerar conhecimento, vamos gerar conhecimento sobre determinadas áreas, em que, por exemplo, um dos problemas, isto muitas vezes nota-se que um problema que existe numa cultura pode ser o problema de uma cultura vizinha, que pode infectar outra cultura, e o objetivo aqui é gerarmos conhecimento com base na georreferenciação. Ou seja, as imagens que são recolhidas do drone são georreferenciadas, todos estes pontos que estão presentes a nível do mapa são georreferenciados, ou seja, conseguimos aqui gerar conhecimento com base na georreferenciação. O que é que permite? Permite delinear áreas de cultivo, a área de cultivo representante. Existe aqui, nesta reunião, algumas pessoas pelo menos o engenheiro Bruno, que conhece bem esta área, que é uma propriedade do meu pai, e que basicamente aqui temos a delimitação das áreas do cultivo, e depois podemos fazer uma análise rápida sobre como tirar dados, por exemplo, da estação meteorológica que está lá instalada e conseguir perceber que dados é que essa estação apresenta, tirar dados dos sensores que estão espalhados ao longo do campo e toda a informação que eles disponibilizam, ou seja, ter aqui logo uma percepção. Mas, e este caso foi um caso em que foi pensado especificamente para isto, que é, por exemplo, aqui temos uma grande aglomeração de sensores, e aqui não temos nada. Isto pode ser um dos problemas que fez com que a abordagem de imagens retiradas com drones fosse realmente vantajoso. Porquê? Porque nós temos alguma informação daqui, e aqui temos bastante informação, mas não temos nesta zona aqui. Então é aqui que as imagens, através da recolha de drones, entram e são extremamente importantes. Eu vou aplicar aqui uma imagem que foi retirada no dia 22 de agosto o ano passado, já estaríamos em altura de colheita, e basicamente a informação que se recolhe, não existe um consenso de qual é que deve ser a regularidade com que devem ser tiradas estas imagens. Claramente também devem ser retiradas outras antes, porque devemos tentar aqui também ter uma ação preventiva do ponto de vista, não é só reagirmos na altura da colheita, mas sim termos aqui uma ação preventiva. Por exemplo, este ano já estamos a recolher imagens deste ano. E aqui o que conseguimos visualizar, e vou aqui aumentar um bocadinho, vou aumentar esta visualização, em que aquilo que conseguimos visualizar imagens que foi retirado com o drone, e conseguimos interpretar com base nesta escala, a escala que o Francisco falava há pouco, em que aqui conseguimos analisar a nível de vigor e atividade de fotossíntese da planta, em que conseguimos analisar aqui uma zona, esta zona aqui, por exemplo, será uma zona de pouco vigor, mas estamos a falar de zonas que não são de cultivo, são zonas onde aqui é uma estrada e aqui é também um caminho, aqui também não existe cultivo, mas aqui são zonas onde existe cultivo. E claramente identificamos aqui zonas de mais vigor e de zonas de menos vigor. Aqui também sei qual é que é o motivo pelo qual existe aqui menos vigor, que estaríamos a falar de uma plantação muito recente nesta altura. Ou seja, também é muito importante, e foi um trabalho que foi feito em conjunto com o Grupo RIX, que era interpretar a melhor forma de recolher imagens e saber e ter algum conhecimento sobre o cultivo é realmente muito importante para também conseguirmos ter aqui a sensibilidade do que se pode estar a passar.
Só voltar aqui. Pronto, depois também ter informação sobre dados climáticos que são recolhidos da estação meteorológica. Aqui também uma pequena funcionalidade que estamos aqui a explorar, que muitas vezes e vem da necessidade de um agricultor perceber se é favorável à pulverização ao poder fazer tratamentos, e basicamente o que estamos aqui é analisar condições meteorológicas e dizer se é favorável ou não é favorável. Neste momento está favorável, estamos com pouco vento, a velocidade de rajada também não está muito alta, não está a chover, ou seja, estamos aqui numa uma condição favorável de pulverização. Para além disso, e depois aqui uma componente mais técnica, mas também essa parte posso apresentar aqui noutra parte, vou só aqui passar aqui para outra visualização, em que temos um controle de todos os dispositivos. Podemos fazer rapidamente, por exemplo, aqui temos existe uma gestão de parcelas, um agricultor normalmente tem mais do que uma parcela, isso também foi uma preocupação, termos aqui uma gestão ativa de parcelas, ou seja, eu posso selecionar só os sensores da Quinta da Ruiva e, por exemplo, vir à estação meteorológica e analisar dados históricos que vêm da estação meteorológica. E o que é que permite aqui? Permite a introdução de datas e de variáveis que são aplicadas ao sensor que a estação meteorológica monitoriza e que permite a recolha dessa informação a nível histórico. Aqui, por exemplo, temos a variabilidade a nível de temperatura, existe uma diferença de temperatura ao longo do dia e o que acontece ao longo do dia, mas também rapidamente fazer aqui um cruzamento, por exemplo, com os índices ultravioletas, perceber como é que evolui a velocidade do tempo, pois é claro que, como estão em escalas diferentes, é necessário ter uma análise mais diferenciada entre eles, mas que a plataforma permite aqui manipular as diferentes variáveis. Também permite fazer depois aqui uma análise mais rigorosa para perceber a informação que vem, mas realmente isto, e é conhecido que técnicos agrícolas ou agricultores não têm muito tempo para analisar este tipo de informação, e a nossa proposta de valor aqui é que a plataforma, como nós sabemos a localização exata de onde vem esta informação, que a plataforma, ao longo do tempo que vai recolhendo, que os algoritmos permitam gerar esta informação automaticamente. E como é que geramos esta informação automaticamente? Através da criação de riscos ambientais, quer a nível de riscos que possam existir de pragas, e então o agricultor automaticamente tem dados sobre os riscos que estão associados. Isto aqui é uma área que nós estamos a desenvolver e que queremos trabalhar mais no futuro, porque os riscos são muitos e também depende do tipo de cultura para cultura. Estamos aqui a falar de plantação de maçãs e os riscos são diferentes, por exemplo, quando estamos a falar, aqui neste caso até temos de maçãs e peras, e estamos a falar de riscos completamente diferentes, tal como se estivermos em vinha ou se estivermos em plantações tipo o trigo, também são sempre diferentes. Mas basicamente o poder, e estava aqui no dashboard, a informação sobre os riscos ambientais e os riscos que possam existir de pragas, e aqui a proposta é, por exemplo, a possibilidade de automaticamente ser dado um alerta de pedrado, que possa existir derivado de informação que vem de dados climáticos ou de informação, mas também pensámos na possibilidade de um técnico agrícola, porque é um trabalho que muitas vezes existe, e a comunicação entre o técnico agrícola e o agricultor, estreitarmos aqui essa ligação, em que é possível a criação de riscos ambientais e de poder, acima de tudo, dizer qual é que é a zona de risco. Por exemplo, aqui nesta cultura, que é a cultura que visualizámos há pouco, está aqui o filtro feito, podermos dizer que existe um risco de stenfiliose, que é um problema que tem surgido muito na pera. Existe um risco de stenfiliose aqui nesta zona, que é exatamente a zona onde existe a plantação de peras. Ou seja, existe um risco nesta zona aqui, foi criado um risco para esta zona aqui, mas não existe o risco nestas zonas, ou seja, faz sentido que o risco seja só nesta zona. Tal como também pode ser partilhado, se estivermos a falar de áreas, como já estivemos a analisar áreas de
cultivo muito grandes, como existem no Alentejo, isto pode ser muito vantajoso. Depois, aquilo que falei há pouco, que é a parte de gestão de propriedades, é extremamente importante. Então temos aqui como principais áreas de gestão a componente de irrigação, ou seja, existe a possibilidade de criarmos, de gerirmos a irrigação de zonas por setores. Mais uma vez, a componente de geolocalização extremamente importante, em que, por exemplo, temos aqui uma programação de irrigação todos os dias da semana, das 4 às 6 da manhã, e para outra zona temos outro tipo de programação, ou seja, temos aqui uma divisão por setores. Porquê é que isto é importante? Porque se deixarmos de irrigar ou se houver um problema de irrigação e que for identificado aqui, não tenho dúvida nenhuma que uma imagem recolhida pelo drone vai identificar esse problema, e isso pode estar automaticamente associado, por exemplo, a um problema de irrigação. Foi algo que não conseguimos testar, porque, como devem imaginar, não podemos causar muitos problemas numa zona de cultivo ativo, mas que identificámos também com outros terrenos mais abandonados que isso realmente acontece. Depois, a nível e também para não me estender aqui muito, a nível de facilidade de gestão da plataforma, também haver o registro a nível de tratamento, a nível de fitossanidade. E aqui identificámos um problema, e também numa conversa que tive recente com o engenheiro Bruno, que é a gestão de produtos agrícolas. E aqui vamos ter uma proposta de valor que vamos tentar criar uma base de dados para tirar esse peso do agricultor, onde o agricultor terá uma base de dados de todos os produtos que estão disponíveis no mercado, e rapidamente poder associá-los às tarefas diárias de fertilização, de tratamentos que possa fazer. Essas tarefas são geridas de uma forma muito simples, porque a simplicidade neste tipo de setores eu acho que faz muito sentido, e basicamente a nossa proposta aqui é que exista uma gestão de tarefas ativa, onde o utilizador rapidamente tem uma lista de tarefas diárias que precisa de fazer. Existe uma gestão entre o operador e o responsável, e o trabalhador consegue mudar o estado da tarefa, e no final esta tarefa poder gerar um registro, quer a nível de fertilização, quer a nível de tratamento fitossanitário. Isto é realmente muito importante porque vamos ter um histórico de aplicações, mais uma vez georreferenciadas, em que dizemos em que zonas é que foram aplicados determinados produtos ou foram feitos determinados tratamentos, para depois gerarmos conhecimento com base na informação que recolhemos. Agora vou só aqui fazer uma pequena demonstração, porque foi também aqui uma área em que o Instagri é pioneiro, e foi uma área que foi bastante importante, que nos permitiu ter aqui esta parte da georreferenciação, e que é a criação e a gestão de parcelas, em que, por exemplo, aqui temos a criação de várias parcelas, e que permite, só antes de passar à criação, vou só aqui analisar, estava-me aqui a esquecer de uma parte muito importante. Estamos aqui a falar de uma cultura, isto foi um teste que foi feito muito recentemente, porque não tínhamos tido possibilidade de o fazer, mas que eu pedi ao Francisco, porque é uma propriedade que também tem macieiras, mas que normalmente tem muito vigor. Estamos a falar de uma propriedade na zona de Rio Maior, também ela do meu pai. O que acontece nesta propriedade muitas vezes é que existem problemas a nível da cultura, a nível de controle de crescimento, e são uma zona de muito vigor, e basicamente, isto foi um resultado que obtivemos muito recentemente, e basicamente o que se veio a provar foi exatamente isso, em que temos na imagem recolhida pelo drone a exemplificação do que é um mar com muito vigor e com necessidade de regulação a nível de vigor. Aqui também temos os diferentes exemplos que falámos há pouco, o RGB, e também a informação com base o SAVI, que nos permite aqui também ter uma análise mais pormenorizada. Não sei se alguém estava a fazer uma questão. Era eu, desculpa só interromper. Se calhar coloca isso em grande, porque se calhar pode não ser muito visível. Assim? Só enquanto trocas entre NTV e RGB.
Temos aqui a propriedade, que é delimitada aqui por esta área, e que vou aqui voltar a aplicar o NDVI, que realmente temos aqui uma zona de muito vigor, e quando eu pedi ao Francisco para virmos fazer o teste aqui, era exatamente para isso, para comprovar que existe muito vigor aqui nesta zona, e temos aqui a aplicabilidade do RGB, depois também com base em escalas nos permite extrair essa informação. Para terminar, aqui a componente da plataforma, e depois espero que em breve se ouça falar mais da plataforma, mas que, por exemplo, e dar aqui um exemplo de como é que um agricultor pode gerir uma parcela ou pode criar uma parcela, em que a proposta aqui é que seja muito simples. Eu vou criar aqui uma parcela que é na zona de Tornada, na zona de Caldas da Rainha. Vou ter aqui o mapa maior. Agora vamos ver se eu não demoro muito a chegar lá, não devia demorar. Não demora, ok. Temos aqui uma área de plantação que estamos aqui a falar de diferentes proprietários e diferentes gestão agrícola, ou seja, eu como gestor agrícola interessa-me saber a informação sobre a minha propriedade, ter dados reais sobre a minha propriedade, e basicamente o que o sistema me permite é fazer uma delimitação rápida da minha zona, e o que vamos obter pronto, basicamente aqui temos a delimitação desta zona e estamos com isto a criar uma nova parcela e depois podemos fazer uma gestão onde temos a criação desta parcela, e agora ainda permite fazer uma coisa que depois pode ajudar a nível de tratamento e a nível de análise de dados, que é imaginando que, e por exemplo no outro exemplo que falámos, a área inicial era diferente da área final, permite a criação de uma subárea, ou seja, de podermos criar, por exemplo, podemos criar esta parte só, dizer que só esta parte é que permite a criação, dizer, por exemplo, que esta subárea é a subárea que tem uma qualidade de fruta ou uma parcela, ou dizer o nome de uma parcela. E esta área fica delimitada, e o que é que permite no futuro que a plataforma faça uma análise dedicada só a esta área, se tivermos uma plantação nova, ou se tivermos, no caso da macieira e no caso da pereira não é tão comum, não existe, são plantações que têm alguns anos e não têm não alteram muito, mas se estivermos a falar de plantação de tomate ou plantação de trigo, pode alterar e realmente isso fazer a diferença. E temos esta subárea criada e começa a ser gerada a informação também por subáreas, e isso permite-nos criar aqui um grande número de subáreas e da gestão desta propriedade, acerca da informação da gestão desta propriedade. Para além disso, a partir do momento em que criamos esta informação, o sistema liga-se a uma estação meteorológica a nível de dados, e também conseguimos ter aqui uma previsão de tempo, que é um dado muito importante. Aqui não temos dados climáticos, porque não temos nenhuma estação meteorológica aqui instalada, mas disponibilizamos sempre a previsão local da estação meteorológica mais perto, e que permite aqui um forecast, prever um bocadinho também como é que vamos estar a nível de tempo. E pronto, a nível de demonstração da plataforma, era isto que tínhamos aqui. Abro aqui um bocadinho o tempo para, e estamos dentro do tempo, abro aqui um bocadinho o tempo para perguntas que tenham e dúvidas que tenham. Também depois estaremos disponíveis para qualquer contacto ou qualquer necessidade que exista, por isso estejam à vontade, se alguém quiser participar. Olá, eu achei muito interessante. Só tenho uma pergunta, que é,
parte de inteligência artificial não está aqui ainda, não é? É uma parte que está em desenvolvimento, que das limitações que tínhamos aqui era o gerar informação. Já foram identificados métodos, já foram identificados formas de a fazer, necessitamos agora de gerar informação para conseguir ter essa componente. E já agora outra pergunta que é, na parte do stitching, portanto, na parte dos mosaicos e como os colam, estão a fazer isso numa plataforma fora do... não é in loco, é fora da... O Francisco aí também pode dar o seu contributo, mas o que pensámos aqui foi que teríamos de ter uma plataforma disponível para o agricultor ou para o utilizador que quisesse a utilização de drones e para o que não quiser a utilização de drone. Então o que o sistema permite é, se existir a componente de monitorização, em que existe a utilização da tecnologia que utilizamos de Microsoft, que é o Azure IoT Edge, que é um computadorzinho que é colocado na propriedade, onde pode ser gerada a criação e a gestão desses ortomosaicos. Ou seja, isso é uma funcionalidade que fica disponível depois na plataforma e o que permite depois, essa parte ainda não mostrei, depois podemos entender muito, que é a gestão de imagens que existe, vou meter aqui todos para aparecer, a gestão de imagens que existe, aqui são todas as imagens que temos e que são geradas pela plataforma para depois serem disponibilizadas daquela forma que mostrei. Por isso existe a possibilidade de gerar essa informação na plataforma, mas com a componente de monitorização, ou seja, não vai ser, também temos de ter aqui uma preocupação a nível comercial, ou seja, nem todas as soluções, nem todos os setups da aplicação vão ter isso disponível, depende de caso para caso. E será sempre o cliente a decidir. Ok, obrigado. Também tinha uma ou duas questões, se for possível. Sim, claro. Ok. João Martins, de IPBES, foi muito interessante a apresentação. Eu queria só fazer duas perguntas. Relativamente à frequência com que aqueles dispositivos LoRa enviam dados, qual é que é a frequência que estão a enviar dados para a plataforma? Só para... Eu também utilizo essa tecnologia e não tenho bem noção de quanto tempo é que estamos a falar entre envio de dados para as baterias durarem 3 anos, não é? Exatamente, sim. Uma excelente pergunta porque foi realmente um dos dados que... Havia aqui 2 dados que condicionavam as baterias e eu sempre uma dos âmbitos do projeto dissemos foi que para este tipo de sistemas funcionar, as baterias têm de ter, ao ser comercializadas, as baterias têm de aguentar algum tempo. Não é execuível estarmos a trocar de baterias de 6 em 6 meses ou de ano a ano. Eu diria que pelo menos 2 anos teriam de durar. Existem aqui 2 fatores, um que é a distância e outro que é a frequência com que enviamos dados. E depois existe, na questão da frequência, o que pensámos foi também o que é que faz sentido. Questionei se faria sentido enviar, por exemplo, de 10 em 10 minutos. E no meu entender não faz, porque não existe assim tanta diferença. E o que aplicámos foi um período de hora a hora. No entanto, e isso, por exemplo, é uma das vantagens da utilização da tecnologia que desenvolvemos com a Microsoft, que isso também é parametrizável. Ou seja, podemos nós decidir qual é que é a frequência com que aqueles dispositivos acordam e adormecem. Neste momento estão de hora a hora. Ok, mesmo assim é bastante bom, sim, para uma duração de 3 anos. Nós ainda não conseguimos os 3 anos. Também a verdade é essa, estamos com 1 ano e meio, ainda não conseguimos os 3 anos. Os cálculos que nos deu foi realmente esse, mas eu acredito que, por exemplo, o fator de distância também é importante. E ali estamos a falar de fator bastante próximo, mas no entanto eu julgo que os resultados também são bastante bons, porque mesmo hora a hora, eu acho que isso ainda pode ser um período que pode ser aumentado, que pode não fazer sentido ser. Tiago, desculpa, deixa-me só acrescentar uma coisa sobre o fator de distância. O fator de distância, sem dúvida, é o mais forte, porque quanto mais distância for, o spreading factor também é muito elevado e vai consumir mais energia ao dispositivo. Agora, a questão também depois depende de outros fatores externos, que é o gateway LoRa que nós usamos, se tiver um maior alcance ou não, e há diversos fatores que podem ou não aumentar a capacidade de vida útil do dispositivo.
Vocês fazem comunicação bidirecional ou é só do dispositivo porque isso também aumenta os gastos, não é? Sim. Exato. António, se calhar podes responder. Nós também fazemos comunicação bidirecional. O que fazemos, que é para a forma, tirando esta questão toda que já discutimos das distâncias, é que o dispositivo comunica. Aliás, o dispositivo tenta comunicar e, se não conseguir comunicar, ele guarda a mensagem que enviar em memória. E na sua próxima tentativa, se estiver programado para ser 1 hora, ele, em vez de enviar a comunicação única dessa hora, vai enviar a outra anterior que ele não conseguiu. E nesse período, adormecemos o dispositivo porque ele está em stand-by para não consumir energia. Ok. Outra questão que eu tinha aqui, vocês só têm aquelas imagens de NDVI que são recolhidas pelos vossos drones, não é? Eu estou a dizer isto porque eu há uns tempos, já há mais de um ano, tive um projeto que utilizava as imagens da ESA, porque eles fotografam a Europa toda, creio que é uma vez por semana, com os diversos índices todos. Aquilo é uma base de dados enorme que eles têm. E que é free, ou seja, aliás, eles querem estimular a utilização daquilo pelos europeus em si, não é? Querem justificar também investimento tentado a fazer na rede de satélites e obtém-se imagens exatamente idênticas àquelas que vocês obtêm com o vosso drone, ou que se calhar não com tanta precisão, mas não tão localizadas também, mas se calhar não sei se consideraram isso na vossa plataforma ou... Sim, antes porque será caro com certeza um agricultor ter um drone e ter isso, fazer isso. Aliás, aquela imagem que vimos até já de agosto, aquela recolha, com aquelas fotos da ESA consegue-se isso com uma maior... Claro que sim. Aí estamos a falar de uma componente mais tecnológica e o drone foi estipulado no início do projeto e foi também analisado as limitações a nível do drone e eu identifiquei bastante os desafios que existem por trás do drone e isso levou-nos a fazer, do ponto de vista da plataforma, e nós somos conhecedores dessa informação que deu, e o que permite a integração de mapas, essa funcionalidade facilmente vai ser integrada no Instagram, vai ser uma funcionalidade que vamos desenvolver no futuro. Porque realmente conseguimos ter essa informação, se calhar não com uma precisão tão grande como a do drone, mas que para um agricultor que não tem uma cultura muito grande pode fazer sentido e pode ser suficiente. Por isso, essa é a tecnologia que utilizamos por trás dos mapas, permite a integração dessa funcionalidade. Já agora uma última questão, e que isso é mais em termos da utilização da ferramenta em si. Eu estava a ver esta ferramenta, não é? E vi que tem potencialidade para eu ter alguém que faz, ou seja, em vez de cada agricultor ter o seu próprio engenheiro agrónomo, ter um engenheiro agrónomo que faz gestão de diversas parcelas e ele próprio tem esta ferramenta e é tipo um consultor, ou seja, em vez de estar alocado a só uma parcela, é um consultor que gera parcelas diferentes de diversos agricultores. Esse modelo de negócio existe ou não? Ou os agricultores têm dificuldade em usar know-how exterior? Porque se calhar como pequeno agricultor pode ser muito caro ter um engenheiro agrónomo, não é, que sabe destas coisas e controla um bocadinho de tecnologia, mas se for dividido por uma pool de agricultores seria mais... Isto, aliás, aqui a malta que anda no campo sabe muito melhor isto, não é? Exatamente, sim. Está só a perguntar, curiosidade. Não, mas uma excelente pergunta e a resposta é assim. Foi como eu disse há pouco. Existe o projeto de investigação serviu para a criação deste piloto e deste protótipo e agora existe a fase de criação do produto que já está em curso e que em breve será disponível, e o que vamos permitir vão ser diferentes tipos de licenças. Vai ser uma licença mais simples para a gestão de propriedades individuais, a licença a nível de cooperativas, também é algo que é muito comum haver, por exemplo, a cooperativa poder disponibilizar, poder fazer uma gestão de todos as propriedades agrícolas dos sócios, ou dependendo da forma como é gerida a cooperativa, e depois também a visão a nível de engenheiro agrícola, e foi aquele exemplo que eu falei há pouco, que é um engenheiro agrícola detectar que numa zona existe um determinado problema
e poder facilmente criar esse alerta e esse alerta ser difundido por todos os agricultores ou por todos os agricultores da qual ele tem essa responsabilidade. Por isso estamos aqui a falar de 3 modelos pelo menos, Sim. modelo de individual, cooperativismo e a parte de consultoria a nível de engenharia agrícola. É isso que está previsto. Ok, está bom. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, acho que está uma coisa muito interessante e Obrigado. esperemos sucesso e que veja isso de facto a ser utilizado pelos agricultores, porque acho que tem bastante potencial. Obrigado. Obrigado. Não sei se existe mais alguma questão. Não? Então, se calhar vou passar aqui à componente, e compete-me a mim fazer aqui a componente dos agradecimentos. Agradecermos em primeiro ao IAPMEI e também aos fundos comunitários que permitiram o cofinanciamento deste projeto. Aqui em especial também ao Dr. Rui, que nos acompanhou como gestor de projeto do IAPMEI e pelo seu papel, que foi sempre importante, porque também foi o primeiro projeto de investigação da MUVO e que nos orgulhamos por chegar a uma fase final concluído com sucesso, mas que também o contributo dele foi extremamente importante. Um agradecimento à MUVO, a todas as pessoas da MUVO, os que estiveram diretamente envolvidos no projeto e os que não estiveram diretamente envolvidos no projeto. Isto são, sem dúvida, o corpo e o mais importante de tudo, porque sem eles não seria possível. Nós privilegiamos muito isso e realmente é importante. Eu, como fundador da MUVO e como gestor deste projeto, tenho de estar grato, porque sem eles isto não era possível. Agradecer à Uninova pela parceria, esperemos que continue e que seja duradoura. Realmente para nós é importante ter uma ligação à universidade, em especial aqui também ao professor Dr. José Barata, pelo facto de me ter formado como engenheiro eletrotécnico e me ter acompanhado durante a minha formação, mas também por me acompanhar depois nesta vertente mais de empreendedorismo e de parceria aqui com a nossa empresa, e aqui o nosso obrigado. À Microsoft, pelo facto de ser nosso parceiro, e a Microsoft aqui está a ter um papel muito importante até nesta fase de produtização do produto, em que estamos com a Microsoft e que está-nos a ajudar a poder introduzir o Instagram em grandes empresas e também na comercialização da ferramenta e depois também pela tecnologia que nos oferece. Também aqui um agradecimento à Riva Maior, que é a empresa do meu pai, pela paciência, pelo facto de nos ter ajudado na construção do piloto e também pela disponibilização das áreas. Sem isso não era possível. Um agradecimento à HS Consultores, que é a empresa que faz a gestão do projeto e a interligação com o IAPMEI, também importante, e também que trabalha também em conjunto com a EP Office, que é a empresa de gestão de contabilidade, e um projeto de investigação. Não é só investigação, também tem um esforço muito grande do ponto de vista de gestão, quer a nível de grupo, quer a nível financeiro, e isso, todos os que estão aqui são importantes, e os que não estão, que também participaram externamente, só com o trabalho de muitas pessoas e da envolvência de muitas pessoas é que é possível criar este tipo de soluções e este tipo de ferramentas. Resta-me agradecer a vossa presença e espero que em breve ouçam falar muito do Instagram e muito da MUVO. Temos aqui uma ambição muito grande, já vamos com 5 anos, mas temos aqui realmente uma ambição muito grande de crescer e um trabalho diário muito desafiante, mas que felizmente está a correr muito bem e que certamente no futuro irão ouvir falar mais das nossas soluções e mais do trabalho que fazemos. Obrigado a todos. Concluímos antes do tempo, que me deixa também muito satisfeito, porque todos nós temos os nossos compromissos, e agradecer a vossa presença, que realmente foi muito importante nesta fase final do projeto. Muito obrigado, felicidades. Obrigado. 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 Um abraço, obrigada.